Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma live, trazendo um assunto aí bem interessante. Inclusive, assim, antes de iniciar, quero trazer, falar que eu sempre trago aqui, venho trazendo, né, no meu feed e tudo mais, muitos relatos da minha jornada, da minha experiência, e as lives são de acordo com o andamento, né, com todo o meu progresso aí na minha experiência de vida pós-separação. E por conta disso, né, eu escolhi essa semana falar sobre julgamento pós-separação. Né, é um tema muito amplo, né, quando a gente fala da palavra julgamento, e aí eu trago aí para a causa, para minha causa, né, para o que eu defendo, para dar um direcionamento, né, às pessoas que estão vivendo esse momento. Eu sei que nem todo mundo que me assiste, me acompanha, passa por isso, mas sempre conhece alguém que pode ajudar, e eu espero de coração que a minha experiência, a minha vivência traga, né, algum conforto, traga uma luz, uma resposta, como vem acontecendo com os feedbacks que eu venho recebendo, e isso me alegra muito. Porque se eu decidir expor um pouco aqui da minha vivência, é justamente para ajudar as pessoas. E diante disso também, dessa minha escolha de trazer aí um pouco da minha história, eu também sofri bastante julgamento, porque não é um assunto que as pessoas gostam de falar, né? As pessoas gostam de colocar embaixo do tapete. Até mesmo as pessoas que passaram nelas acham que é melhor esquecer, deixar para lá, enfim. Mas não é exatamente sobre isso que eu vim falar, tá? Acabei fazendo uma passant. Eu vim falar do julgamento que as pessoas têm, sim, nesse período, e muitas vezes isso é reflexão das nossas próprias atitudes. E vamos iniciar falando um pouquinho sobre o que é o julgamento, né? Porque muito se confunde julgamento com opinião. As pessoas têm uma opinião forte, né? Elas querem... Eu tenho aqui as minhas anotações, tá, gente? Porque é um assunto muito amplo. E aí, para dar um direcionamento, senão a gente não para de falar, né? Acaba indo para outras vertentes. Então, vocês vão me ver de vez em quando dando uma olhadinha aqui, tá? Mas, enfim, como eu estava dizendo, muitas pessoas, elas confundem, né, a questão de julgamento com opinião pessoal, e não percebem que estão tendo essa atitude de julgar o outro. E quando a gente julga, a gente costuma inferiorizar uma pessoa, uma atitude, uma ação, né? E é bem diferente do julgamento pessoal, que é o que a gente chama de julgamento de preferência. Né? O julgamento de preferência é algo mais simples, né? Eu julgo Coca-Cola ruim. Eu julgo Coca-Cola ruim porque eu acho que Coca-Cola faz mal e eu prefiro tomar suco, tomar água e tudo mais. Ó, é um julgamento que não vai envolver o coletivo, vai envolver somente a minha pessoa, a minha escolha, a minha preferência. Agora, quando você julga o outro, apontando, fortalecendo a sua opinião, muitas vezes aquilo deixou de ser uma opinião, né? Ele já é um julgamento moral, no qual você acaba colocando a pessoa, sim, num estado de inferiorização, e esse estado de inferiorização vai levar essa pessoa, né, pode levar, né, mas muitas vezes já leva essa pessoa a um estado ruim, né, um estado depressivo e tudo mais. Mas isso acontece por quê? Porque as pessoas que também se sentem assim, elas também têm comportamento de julgar. Então, por isso que é muito importante a gente entender o que é o julgamento, para que a gente consiga refletir sobre as nossas atitudes. Não é verdade? E é muito importante o bom senso. Agora, trazendo esse assunto para minha causa, como eu vim falar, é muito importante que a gente reflita tudo isso para que quando aconteça, longe aqui de falar, né, vai acontecer com todo mundo, é nada disso, mas quando a gente não está numa posição de separação, de desfazer um casamento, as pessoas elas tendem a começar a apontar dedo diante das suas crenças pessoais. Vamos voltar um pouquinho para ficar mais fácil de você entender. Vamos lá. Tudo gira em torno de rede social e mídia hoje em dia, não é verdade? E rede social, mídia, acaba trazendo muitas comparações. E essas comparações acabam fortalecendo
o certo e o errado. E aí a gente pergunta o que é certo e o que é errado. Eu venho dizer, né, eu costumo dizer que não existe certo ou errado. Na realidade, o que é certo para mim pode ser errado para você e vice-versa. Então, para você entender o conceito de julgamento, é importante que você baixe as barreiras em relação a isso, ao que é certo e o que é errado. Sobre o casamento em si, oi, Jana, tudo bem? Eu vi que o Darcy entrou, boa tarde. Bom, voltando, quando a gente fala sobre casamento, nós crescemos, né, sobre relacionamentos amorosos, enfim, nós crescemos com muitas crenças e isso acabam fortalecendo, eu conversei isso com vocês aí em outras lives e tudo mais, fortalecem as nossas crenças e isso já faz com que a gente já tenha conceitos de certo e errado no nosso subconsciente. Então, quando a gente se vê numa situação, ou até mesmo, né, participando, estando num enredo, aí num cenário assim, a gente acaba julgando o que é certo e o que é errado. E aí, com tudo isso, vem o julgamento alheio. A Jana falando polarização, né? O mundo está muito polarizado. Sim, demais. Então, a gente tá calor pra caramba aqui. Bom, e aí voltando na questão das crenças, elas são fortalecidas. E aí dentro daquele seu mundo você acaba criando as suas verdades, o que não é legal para você, o que é bom. E aquilo estabelece o que é certo e errado. Aí tá, você casou, você viveu bem durante um período, houve o rompimento por algum motivo, ou o relacionamento se desgastou, o sentimento acabou, ou traição, como acontece muito, aí acabou-se, né? Acabou-se o casamento. E aí eu me colocando na posição da pessoa, da mulher que se separou. Nós sofremos sim muito julgamento, porque o que é certo? O que é certo? O certo é você casar, é você ter filhos, é você construir uma família, é você viver bem e aceitar que um parceiro ou outro faça o que bem entender e você aceita bonitinho e fica aí quietinha porque é certo você casar e ficar o resto da vida com ela. Só que não, né? Na realidade, no mundo como nós atuamos, as escolhas são muito, muito amplas. E é claro que isso não é um incentivo, tá, gente? É como eu falei lá no começo. Eu tô trazendo aqui a minha experiência e esse tema é um tema muito forte, porque até hoje, quase 6 anos depois que eu separei, eu ainda ouço de pessoas muito julgamento. Nossa, mas você casou, você teve 2 filhas e hoje você tá sozinha ainda, você é o chefe da família, você é quem, né, traz o sustento de casa. É muito louco isso, mas existe esse apontamento e não é só o externo, são pessoas muito próximas de você e isso vai fazendo com que a gente fique bem retraído. Quer dizer, eu, né, fui cuidar da minha espiritualidade, da minha área emocional e é claro que eu lido muito bem com isso. Mas o que eu vim trazer para vocês aqui é importante que vocês consigam lidar e entender que muitas vezes o julgamento, se você se sente muito julgada, é porque você também é reflexo do que você também sente, que você também acaba julgando muito. E aí vale a pena você fazer uma varredura aí nos seus pensamentos, né, na sua questão de pensar e tudo mais, até mesmo para que isso não tenha um reflexo tão grande na sua vida, né? Quantas pessoas aí são super depressivas, né? Tem um estado aí de depressão, que são tristezas constantes, e são julgadas, né, por conta disso, são julgadas que nem é tanto, né? Só quem passa sabe, mas tem aí um julgamento muito grande. E as mulheres que saem de uma relação, e aí é claro que vai depender do motivo, mas muitas vezes a mulher que está ali num estágio super frágil, né, por conta dessa separação, acaba sofrendo muito com esse julgamento. Porque é fácil apontar, né? Não tá no lugar, ai, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Você tá errada, você tá certo, fulano tá errado, fulano tá certo. Você vê quanta coisa acontece, aquilo dali vai contaminando toda a sua mente, todo o seu subconsciente e isso acaba amplificando um estado mental muito ruim, né? Um estágio emocional que não vale a pena. Então eu vim trazer aqui para vocês essa pequena reflexão, né? Como eu falei, o julgamento né? Falar de julgamento é muito amplo, mas
eu posso garantir que, assim, foi uma das coisas mais fortes, né? Foi um dos sentimentos, assim, mais fortes que eu senti depois que eu saí. E aí eu fui percebendo que eu também me julgava muito, né? No sentido de que eu julgava o errado no outro. Ah, não, se fizer isso é errado. Ah, não, se fizer isso tá meio certinho. E aí quando a gente tá na história, o enredo é outro. Então, por isso a percepção, né, de que você precisa baixar as barreiras, o que é certo para mim não é certo para você, e separar a questão de julgamento e opinião pessoal. Porque o opinar é uma coisa, lembrando que você deve opinar quando lhe é solicitado, né? Não é aquela intromissão, porque todo mundo quer botar pincelar, trazer alguma informação ali, mas, gente, muitas vezes não tem, por mais que a gente tenha empatia, quem sente sabe. Por isso é importante ter como que a gente fala? Ter o bom senso. O bom senso é fundamental. E tem gente que se julga, não, mas eu tenho super bom senso, só o julgamento aí, né? Então, guarda para você quando lhe for solicitado, né? Se você for solicitado aí por uma pessoa, até mesmo se você estiver passando por essa situação, tá aí numa rede de apoio, com amigos, com pessoas que estão ali te dando todo aquele amparo emocional, peça, saiba, né, separar, saiba filtrar. Eu acho que a melhor palavra é essa, né? Filtrar as informações para que você não absorva aquilo de uma forma negativa, um julgamento que vai realmente diminuir aí a sua energia, deixar você num estágio de vibração baixo, né? Como eu costumo sempre falar da questão de vibração, porque é exatamente isso, né? O julgar é um sentimento, né? O julgar é uma ação que leva a um sentimento de inferiorização, como eu já falei aqui, e a pessoa ela fica oprimida e isso vai levando a outros estágios. Então, por isso que é muito importante refletir que quando você se sente tão julgado assim, é porque muitas vezes você também está julgando muito. E aí, muitas vezes, nem aceita, né? O que é uma hipocrisia gigantesca. Né? A pessoa adora julgar, adora apontar o dedo, se é certo, se é errado, mas vai julgar a pessoa, né? A gente acaba... hipocrisia, né? E isso não é legal, né? Também entrar nesse estágio, não tô querendo julgar ninguém, chamando ninguém de hipócrita, mas quando a gente vai para essa vibe de autoconhecimento, de entender as suas ações, o seu comportamento diante das situações alheias, as situações do mundo, a sua percepção, aí você começa a dar uma diminuída. Quando eu estudei física quântica, ficou muito claro essa questão, né? Porque aí a gente vai naqueles montes de princípios existentes na física e o primordial é falar que não existe esse certo e errado, ou seja, não há julgamento, você tem que se desprender total. Cada um tem direito à sua escolha, a sua escolha é sua e isso vai lhe trazer consequências que também são suas. Então, quando eu me separei, foi uma escolha dos dois, né? Não vou entrar aí na questão metafísica da questão, mas foi uma escolha na qual eu, num primeiro momento, eu julguei ele errado, ele também me julgou errado, e aí foi aquela coisa toda, e as pessoas ao redor, todo mundo apontando o dedo, todo mundo trazendo um monte de informação, olha aí o tumulto que se tornou. E é difícil você passar por uma separação sem ser apontado, sabe? Sinceramente, eu não conheço ninguém que não tenha passado assim por um momento. O primeiro momento sempre é mais difícil, o fim é sempre um fim, e as crenças estão embutidas, né? O autoconhecimento ele tem que ser sempre um caminho para a vida toda, porque a gente sempre vai ter ali algum vestígio, alguma coisinha que vai fazer você
ir lá e falar, meu Deus, isso é certo, isso é errado, olha aí você caindo no julgamento de novo. Eu costumo ver as minhas aulas de física quântica com muita frequência para que esse conhecimento ele fique bem forte dentro de mim, para que eu consiga viver bem, porque como eu falei, 6 anos depois de separada, eu ainda tenho o dedo apontado, nossa, você é separada, e aí muitas vezes, nossa, você é separada, você faz isso, você faz aquilo, estranho, né? Olha, é punk, não é fácil não, por isso que é importante você desmistificar bem essas questões pessoais suas, refletir sobre as suas ações, mais uma vez. É um assunto que acaba se tornando, nossa, ela tá falando a mesma coisa, porque não tem por onde fugir. Né? A questão do certo e errado, ela é enraizada em todos nós. Imagina, eu não vou entrar também em detalhes de nomes de filósofos, mas vários filósofos, eles se contradiziam em várias questões. Eles julgavam um errado, o outro certo, e quer dizer, a maioria todos se contradiziam. Mas o que eu quero dizer aqui é que cada um tem a sua percepção pessoal, e a sua percepção pessoal vai lhe dar a sua experiência e o seu julgamento interno, e que isso você tem que fazer, ter um controle, ter o bom senso de não expor, julgar e inferiorizar o outro, porque a sua experiência é sua, não é a do outro, né? Oi, Alex, tudo bem? Seu lindo. Bom, gente, era um resumo, né? Essas lives aqui são um pouco menores, justamente porque eu quero trazer, assim, umas reflexões que eu julgo, na realidade, que eu trago, porque são importantes. Principalmente, eu acho que em qualquer momento da vida a gente sempre passa por isso. Mas, no meu caso, na minha causa, como eu venho falar, ele é mais forte. Então, você que passa por isso, que você está passando, que você passou, tenho certeza que todos têm alguma história, algo relacionado a isso, e muitas vezes você mesmo se julga muito, né? E tem gente que se julga até, não, já tô perfeito, já passei por essa, e não é bem assim, né, gente? É claro que vai vir aí muito mais informações sobre isso, sobre essas fases, mas baixe as barreiras, o recado assim, né, no geral, o que eu quis trazer aqui para vocês é que é importante essa reflexão para que todos consigam julgar menos, né? As redes sociais, elas estão aí trazendo muita coisa legal, muita coisa bonita, aproximando as pessoas, mas essas comparações, elas são ruins, por isso que refletir sobre isso é bem importante também, tá? O julgamento moral, ele não é bom para ninguém, o que é bom para mim não é bom para você, pode não ser bom para você, e você colocar isso de uma forma que inferiorize o outro, você pode estar levando essa pessoa a um estágio de depressão, né? Muitas mulheres aí que se divorciam, elas vão, tem um estudo aí que falam que quase 50% das mulheres, elas não têm esse amparo, elas sofrem esses abusos emocionais, esses julgamentos, elas chegam a um estágio bem fundo da depressão. E só quem tá na depressão sabe, né, o quanto é difícil sair de uma depressão, porque é algo inconsciente, é uma tristeza, são sentimentos absurdos que a pessoa passa e que ela fica sem saber como sair daquilo. Então, se você conhece alguém nessa situação, auxilie ela, não julgue. Se você acredita em algo que para você é certo, talvez para você é certo, não exponha isso inferiorizando o outro, porque só a pessoa que está ali, que se separou, que saiu ali de uma relação que nem era tão legal, ou por qualquer outro motivo, se saiu porque saiu e ponto, né? O Alex falou, na vida existem as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, muito lindo. Ai, Alex, meu mestre, quem me ensinou, trouxe medicina tradicional chinesa para minha vida. Gratidão, Alex. Adorei, muito bom. E a Jana, no meu caso, a separação foi uma terapia. Olhar minha vida de outra forma, por outra perspectiva, foi muito agregador. Sim. Hoje, eu falo hoje assim, né, no temporal, no presente, mas já há algum tempo, eu tenho a mesma sensação. Realmente era algo que foi necessário, né? E a gente começa entrar também na questão
quântica, né, universo quântico, que realmente foi algo necessário para que eu chegasse onde eu estou hoje, né? Porque eu vivia numa redoma, vivia num mundinho fechadinho, né? Uma vida totalmente diferente da que eu tenho hoje. E foi necessário esse choque, né? Inclusive no livro Poder do Agora, mais pro finalzinho, ele fala, né, que o universo muitas vezes, quando você está trabalhando essa questão de vir pro presente e tudo mais, há acontecimentos entrelaçados justamente para fazer o quê? Para que você desperte. E é justamente, vira uma terapia no sentido de que você começa a compreender melhor, né, toda aquela situação. Você sai da situação, como se fosse, né, você está num quadro, você sai daquele quadro, você olha de uma forma diferente, uma perspectiva diferente, e isso te traz só coisas boas, assim, no meu ponto de vista, né? Obstáculos também são coisas boas porque eles te fortalecem, não é verdade? Alex, minha gineca da medicina tradicional chinesa. Ah, que legal! O Alex é assim, um mestre incrível. Vou rasgar seda para ele. Depois eu vou colocar no Stories o Instagram dele, que ele traz vários ensinamentos. É perfeito, né? Se eu vou ficar falando aqui, eu fujo total do tema, porque ele é tudo. Ele que me apresentou num curso que eu fiz, e de lá pra cá eu venho estudando, não na profundeza, porque a minha linha é outra, porém é maravilhoso. Marcela entrou, tá dodói, mas entrou. Obrigada, gratidão. Bom, gente, era isso. Obrigada pela contribuição, Jana, Alex. Sei que muitas pessoas vão assistir esse papo depois. Vai ficar mal acostumada, Alex? Você sabe que eu sou sua fã, né? Você que assistiu, né, vai assistir essa live, vai ficar gravada lá. Quem não assistiu ao vivo vai poder assistir, vou deixar no feed. E você, assim, vocês que estão aqui presentes, se conhecerem pessoas que estão passando por essa situação, eu passei, vai fazer 6 anos, a Jana passou, como ela mesma disse, hoje ela enxerga como uma terapia também, não é fácil. E o julgamento, ele é muito forte, então por isso que é muito importante que trazer essa reflexão para que a gente consiga sair desse desconforto emocional, gente, porque não é fácil. Né? Imagina, você perde uma pessoa querida, muitas pessoas estão perdendo aí pessoas próximas por conta dessa doença, né, dessa pandemia, e uma separação você perde também uma pessoa próxima, né? Claro que fisicamente a pessoa tá ali, vive, mas você perde aquela rotina, é tirado de você, né? Mesmo que seja uma separação ok, que seja consensual, você perde aquilo e tem um momento de luto, e o apontar o dedo, julgar, ele é muito, 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 muito ruim. Por isso é bom fortalecer essa ideia de que julgar não é legal. Gente, obrigada por estarem aqui. Sei que foi rapidinho, mas a ideia é essa, trazer pequenas reflexões para que a gente consiga aí trazer entendimento para as pessoas que precisam saber disso, tá bom? Um beijão, um beijo e até breve. Semana que vem, na segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, antes de fechar aqui, eu vou fazer uma live com uma amiga, Milene Couto, maravilhosa, uma terapeuta. A gente vai começar uma série de lives aqui especiais para trazer também bastante conteúdo para as mulheres que sofrem abuso emocional. Então, indiquem aí o nosso Instagram para que essas pessoas consigam enxergar com mais clareza, né, o seu momento atual e sair desse problema. E que sejam mais felizes, que essa é a intenção, na verdade. Beijo. Até breve, gente.